Olá, hoje vamos contar uma história de um endereço que recebe quem já passou dos 60 anos com muito carinho. É a história do Lar dos Velhinhos, onde a solidão, é claro, não tem vez. É só dar uma voltinha para ver que o espaço é aconchegante mesmo. Faz muito bem. É ótimo. É maravilhoso. Eu nunca tive lá fora o que eu estou tendo aqui dentro. É muito bom aqui dentro. Você tem de tudo. Ar puro, muito verde e lá dentro muita coisa para fazer. Muito bom, já acostumei, né? Eu me sinto bem aqui, me sinto feliz. Aqui, Dona Ângela se reencontrou. Eu não era de conversar, de rir, de brincar, de fazer pinturas. Eu faço pinturas. E aqui eu tenho tempo para tudo isso. Eu participo de todas as atividades, das viagens, dos passeios, do almoço, aqui mesmo. Até estudar, eu estudo com 83 anos. Estica, puxa, ninguém fica parado. Através dessas atividades, nós temos outras atividades aqui no lar. Hoje à tarde nós vamos ter um campeonato de bocha, eles jogam dominó, dançam e assim tem muitas atividades que a gente trabalha com os idosos aqui do Lar dos Velhinhos. Até as dores da Dona Maria foram embora. Agora eu sinto muito melhor. Posso fazer tudo. Porque eu fiz prótese na perna direita, né, no joelho e no quadril. Quando eu entrei aqui eu não estava andando, tinha dificuldade. Agora eu ando para tudo quanto é lugar, subo escada, desço escada. Fora a cabeça, né, que tá sempre em dia com a saúde. A atividade física ela é importante para o idoso porque ajuda muito na saúde mental, emocional, psíquica. Ela ajuda a manter o equilíbrio de muitas funções do idoso. Através da atividade física, eles socializam um com o outro. Tem grandes benefícios as atividades feitas com o idoso através da terceira idade, melhora a saúde, o equilíbrio. Aqui na sala de musculação a gente trabalha com eles para eles ganhar massa muscular, fortalecimento muscular. Então, o exercício físico ele proporciona muitos benefícios para a qualidade de vida do idoso. Fazer exercício, cuidar da saúde é bom, né? A gente cuida bem, né? Longe da ginástica, as mãozinhas também não param. Só que aqui, elas dão forma à beleza. Eu gosto muito, né? Gosto muito do crochê, do tricô, pintura em tecidos também. E gosto. E só de estar aqui reunido, né, com Gisele, que é uma bênção de pessoa, né? Então é muito bom. O artesanato é só um dos itens do cardápio cheio de atividades. É que quem passou dos 60 precisa se mexer. A terapia ocupacional ela trabalha a reabilitação. O objetivo é focar atividade para coordenação motora, parte cognitiva, socialização, resgate da história de vida. Muitos vêm para cá, descobrem algo novo ou retomam o que já faziam. As agulhas que dão vida ao artesanato desenham também a autoestima. Se reconhecerem, valorizarem a autoestima, aprender algo novo, uma produção, né, também. Dona Dulce só colheu benefícios. Gosto muito de fazer isso aqui, é muito legal. Por quê? Ajuda na cabeça, eu faço todas as atividades que tem, eu faço. São 115 anos de história e olha, o Lar dos Velhinhos ainda tem muito o que contar. Por isso a gente vai continuar dentro dessa trajetória e agora eu vou continuar com a ajuda da Natália e da Rosa. Tudo bem, meninas? Como é que nasceu o Lar dos Velhinhos, Natália? Bom, o lar ele foi fundado em 1904, numa época em que Campinas estava com um crescimento populacional muito desordenado. A elite campineira não tinha, via os andarilhos, esse crescimento dessas pessoas e eles estavam desalojados, eles estavam abrigando as ruas, as pontes, debaixo das pontes. Então não a sociedade... tinha um local, né? Não tinha. E aí o que aconteceu? A elite da cidade decidiu criar um local onde eles pudessem alocá-los, para que pudessem dar um mínimo de estrutura para eles. Na época de fundação, não se chamava Lar dos Velhinhos de Campinas.
era Asilo dos Inválidos, porque abrigava aqui realmente todo e qualquer tipo de pessoa que migrasse para a cidade e que não tivesse uma residência. Veio se tornar Lar dos Velhinhos de Campinas em 1970, porque eles repararam que todo mundo que morava aqui já estava com uma idade avançada. Agora mudou o nome e também o perfil, porque a gente vê que não são idosos acamados, eles estão em plena atividade, né? Sim, sim. Não, a gente até costuma brincar aqui que quando eles chegam na instituição, eles trazem duas bagagens. Aquela física dos seus pertences, de uma foto, de uma memória que traz de sua residência, e a bagagem emocional. E aí aqui a gente trabalha com as duas. A gente tenta oferecer para esse idoso, a partir do momento que ele entra na instituição, todo o acolhimento, todo o aporte psíquico para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Então não é porque passou dos 60, 70, 80 que ele está para acabar a vida. Não, muito pelo contrário. Tem muitas pessoas que dizem que, costumam até dizer, que começaram a viver aqui, que arrumaram um namorado aqui. Então não, a idade cronológica não diz respeito mais a vida real mesmo. Exatamente. Eu até vi alguns relatos, ouvi alguma história de pessoas que aprenderam atividades aqui. Não sabiam artesanato e aprenderam. Às vezes um passeio que nunca teve, né? Vocês apresentam um mundo de possibilidades. Com certeza. A gente não quer que eles pensem que... Nessa leitura mesmo, sabe? De que está num processo final de vida. Todos os meses a gente tem atividades externas. Então, por exemplo, às vezes esse idoso vai passear no shopping e aí vai andar da escada rolante, o que para nós é muito comum, pela primeira vez. Então não sabe como pisar, sabe? Tem aquele medo, pede auxílio para não cair. Então a gente faz questão de ter isso, sabe? De levá-los para que eles construam novos saberes, para que eles compartilhem. A socialização dele é muito importante, porque o idoso é muito comum no envelhecer ele querer se isolar. Se recolher, né? Exatamente. Aqui a gente não dá bobeira para eles, não. Solidão aqui não entra. Não tem vez, não tem vez. Agora, Rosa, é uma estrutura muito grande, né? O que tem para fazer aqui? São várias atividades, né? Nós temos a TO, que é a terapia ocupacional. Eles fazem várias atividades, fazem passeios externos, que também faz parte dessas atividades. Temos salão de beleza, que alguns voluntários fazem uma vez por semana, ou depende, né, da disponibilidade deles. A gente tem um cinema também, são muitas atividades. Não ficam parados mesmo, né? Não. Agora, como é que esses idosos chegam aqui? Eu vi que tem idosos a partir dos 60 anos realmente, né? Que a gente até se assusta um pouquinho, porque são novos, né? Como é que eles chegam até aqui? O Estatuto do Idoso, ele denomina a pessoa idosa a partir dos 60 anos. E aí, até por isso que entra o nosso start de idade para acolhimento dos 60 anos. Eles chegam de formas variadas, mas para ser um atendido da instituição, ele tem que passar por um processo de seleção para que esse idoso venha para cá nas condições em que nós fazemos o acolhimento. Elas têm que ser bem condizentes, sabe? Então, por exemplo... Passa por perfil socioeconômico. Socioeconômico e físico também. Porque às vezes é um perfil, infelizmente, e não é só no Brasil que a gente fala disso. Aqui em outros países é muito comum as pessoas terem a ideia de que elas estão envelhecendo e o envelhecer é um processo familiar. No Brasil, não. O idoso, a pessoa vai envelhecendo, ela é meio que colocado de lado. Vai sendo excluída. Exatamente. E aí, na hora que ela perde dentro de casa a função social dela, é quando a pessoa quer colocar ela dentro de um abrigo. Quer destinar ela para uma casa. É trocar a família por um local, Exato. Né? Até aproveitando esse gancho, ainda é um desafio lidar com o idoso aqui no Brasil? Muito, muito. A gente encontra muitas barreiras e aí eu vou já puxando para outro aspecto, do aspecto de sobrevivência da instituição. O perfil do doador brasileiro, ele vai doar antes de pensar no idoso. Ele vai doar para a criança, para o cachorro, para o dependente físico, para o dependente químico, alguém que tem alguma doença degenerativa. O idoso, ele cai em última escala. Você sente isso na hora que você vai fazer a ligação para pedir recurso? Você sente que não há essa preocupação ainda? Não há. A gente faz, inclusive, esse trabalho de conscientização, porque as pessoas não têm noção de como é envelhecer. E por mais que a população esteja envelhecendo, em Campinas aumentou muito o número de idosos, né? E quando você solicita uma contribuição para ajudar na manutenção da instituição, as pessoas elas falam que não podem por vários motivos.
E o que mais usam é, eu já ajudo a instituição X, Y, Z. Nunca uma instituição sempre de pedida criança, ou de, como a Natália disse, de até mesmo de bichos, tal, e sempre o idoso em segundo, terceiro, quarto plano. E tem que ser pensada essa questão, né? Porque todo mundo envelhece, eu tenho um parente que vai envelhecer, né? Isso, eu até penso assim, se nós tivermos a sorte que eles têm, a gente também vai chegar na velhice. Então, se a gente puder... Hoje em dia, a gente, por trabalhar aqui, não vou te dizer que talvez se eu não tivesse essa convivência, eu não tivesse essa mentalidade. Mas hoje em dia eu já começo a entender como é que vai ser minha velhice. O que eu preciso fazer para que quando chegar lá, eu tenha um aporte familiar, sabe? De que eu tenha uma poupança, alguma coisa que... Porque governo, infelizmente, é uma coisa que não está segura. Você fala assim, eu vou depender da Previdência? Eu não sei. Então, a velhice tem que pensar durante a juventude, é uma questão. Você falou também sobre os recursos que são empregados aqui, né? A gente tem atendimento aqui com várias especialidades, por exemplo, psicólogo. O que o idoso recebe aqui, além dessas atividades de entreter e também cuidar da saúde? Aqui, olha, só a equipe multidisciplinar ela é bem grande, então só dentro do nosso centro geriátrico. Eu tô aqui pensando nas salinhas de trás para frente. A gente tem a médica, e aí entra assistente social, psicóloga, tem a terapia ocupacional, a recreacionista, que também é educadora física, entra a fisioterapia, tem um fono que faz trabalho voluntário com a gente. Então, no que você pensar em questão de saúde, eles estão assistidos. É uma rede mesmo. É uma rede. E aí fora os cuidadores e os técnicos de enfermagem. Então tem uma equipe que trabalha 24 horas para prestar total assistência, porque esse idoso, se à noite aconteceu alguma coisa, se de repente foi usar o toalete no período da madrugada, teve uma queda, a gente tem uma equipe aqui dentro. Pra atender. No que precisar, a gente consegue prestar o primeiro socorro interno e direcionar para algum hospital que nos dê um suporte. Daí a necessidade desse recurso, né? Essa doação que as pessoas fazem ajudam nessa questão? Ajuda muito. Os recursos que a gente consegue através da captação de recursos, elas são responsáveis por quase 60% da manutenção da instituição. Então, sem essa ajuda, praticamente a gente não poderia atender esses quase 114 idosos que a gente atende. E a gente falou de governo, de crise, houve uma queda no período mais acirrado da crise? Sim, caiu muito, né? Há 2 anos, 3 anos, a gente teve uma queda bem considerável, cerca de 40% nas contribuições. E aí, para retornar isso, não voltou? Então, quando cai, aí é difícil, né? Porque a gente já tem várias dificuldades, vários obstáculos para conseguir essa doação. E quando cai, para você repor é muito complicado. Então a gente tem mantido estagnado o que a gente arrecada e estamos lutando, né? A luta diária para conseguir. E vocês vão até atrás de empresas também, sim, né? Sim, a gente entra em contato para que a empresa faça a contribuição, mas é difícil você chegar a pessoa que é responsável mesmo de destinar. Né? Aí a gente acaba ligando nos ramais, pedindo a contribuição dos funcionários, aí você consegue um mês, no outro mês a pessoa já não te atende, já é mais complicado. Agora, além dessa captação de recursos, existe outra forma de trazer dinheiro para o caixa da instituição? Sim, a gente tenta usar de diversos mecanismos. É como a nossa vida profissional, se a gente for depender de uma única fonte de renda, pode ser que essa fonte venha a secar, então a gente precisa pensar em vários mecanismos para que a gente tenha várias entradas. Além da captação de recursos da equipe da Rosa, que é uma equipe extensa e que faz um trabalho muito, muito necessário para a manutenção da instituição, a gente vai buscando parcerias. Então, por exemplo, eu tenho atualmente vigente uma campanha em que a gente está vendendo lanches. Então a pessoa compra o lanche, vai ser um dia específico para entrega e tudo mais. Esse lanche, ele retorna um dinheiro para a instituição. A empresa, a rede de lanchonetes que fechou parceria com a gente, está ficando somente com a quantia de custo operacional dela. O restante é totalmente destinado aqui para a gente. Tem a feirinha de artesanato lá no centro de convivência, todos os sábados. Lá não acontece do recurso suprir nenhuma demanda grande da instituição. Ela sustenta o setor, então faz com que nós não tenhamos esse custo operacional.
outros meios de ajudar que aí façam com que a instituição não tenha gastos financeiros, em que então a gente economize e aí faz a destinação do recurso para uma atividade específica. Doação de alimento. Olha, isso também pode vir para cá. Pode. Os não perecíveis, todos eles. Tem alguns que a gente acaba sempre tendo uma demanda um pouco maior. Leite, macarrãozinho de sopa, porque os idosos é de lei, toda a refeição. Tem o arroz, tem o feijão, mas tem que ter a sopinha junto. Eles gostam. Produtos de higiene pessoal, hidratante, produtos de limpeza. São coisas que, se a gente não receber, nós teremos que comprar. E isso é uma verba que vai sair da instituição. Às vezes a pessoa não tem um dinheiro espécie, mas tem algum material em casa, né? Meninas, a gente vai dar um tempinho no nosso bate-papo, porque a gente vai fazer um intervalo. É rapidinho, não sai daí. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos continuar contando a história do Lar dos Velhinhos. Aqui comigo continuam a Rosa e a Natália. No nosso primeiro encontro a gente estava falando das doações, né? Mas tem mais coisas que a gente pode fazer pelo Lar dos Velhinhos. Como é que ajuda mesmo, Natália? Olha, além de todos os itens que a gente falou anteriormente, a gente depende... Aqui é uma casa, só que é uma casa muito grande. Só de terreno, 72 mil metros. De área construída, 8.500. E de assistidos? 112 idosos. Então, assim, é uma casona. E aqui a gente precisa de todos os itens e materiais que a gente utiliza em casa. Roupa de cama, mesa, banho, calçado, acessório, todos esses itens. Às vezes, se a pessoa tiver um móvel, por exemplo? Pode doar. De repente, trocou o sofá de casa, não está usando mais, trocou a cama. De repente, a criança, o filho, o bercinho, não está utilizando mais. É doação que é importante pra gente, porque quando as doações chegam, o que não é utilizado aqui dentro, a doação chegou na minha portaria, a gente vai triar. As matriagens, né? Separa o que serve aqui. Exato. E o que não for usado aqui? O que não ficar de uso interno, seja de uso direto dos idosos ou para o museu que a gente mantém, o que a gente faz? A gente destina para o bazar. E lá no bazar, tudo o que é vendido vem integralmente destinado para a manutenção da instituição. Então pode ser roupa, pode ser calçado, móveis, eletrodomésticos, brinquedos, roupa de criança também. Encontrar, às vezes, né, tem alguma coisa em casa, né, Rosa? E pode servir aqui para ajudar, né? Pode. Aqui a gente não perde doação, a gente brinca. Às vezes a gente recebe, por exemplo, abundância de uma certa coisa. Pode ser um alimento ou algum material. Por exemplo, eu recebi uma doação muito grande de camisetas. O meu estoque com os idosos está assistido, foi para o bazar, eu tenho bastante material. A gente consegue ainda assistir outras instituições. Então vocês também ajudam? Ajudamos. Por exemplo, fralda geriátrica. Eu estou com fralda geriátrica no tamanho M, uma doação muito grande. Eu vou entrar em contato com as outras instituições para saber. Exatamente. Né? Porque às e vezes sempre tem alguém que vai precisar, né? Sempre Agora, além de doação, se a pessoa quiser vir aqui doar o tempo dela, pode? Deve. A gente precisa dessa... A gente precisa diminuir o espaço, porque a instituição tem 115 anos, sempre aqui no mesmo endereço. A pessoa já ouviu falar, mas ela nunca esteve aqui. E aí, na hora que ela entra, ela vai ser recepcionada por um idoso, que vai tirar ali um minutinho para contar da vida dele, vai trocar experiências. Ouvido, né? Exatamente. E a gente que está aqui na rotina, a gente ouve a mesma história 1, 2, 3, 20 vezes. Aí chega um ouvinte novo, ele fala, vem aqui, senta aqui, puxa no canto. Faz diferença na vida desse idoso? Muita. E você fala isso até, Rosa, quando você procura recursos, que a pessoa pode vir aqui? A gente faz questão, inclusive, né? Mesmo quando a pessoa não contribui, que venha visitar, que venha conhecer, porque eles não têm noção de como é o Lar dos Velhinhos.
na cabeça da gente, a gente acha que é uma casinha, os idosos tristes, abandonados. Não é nada e é um disso. lugar alegre, grande, né? Então, quando a pessoa vem, ela se apaixona e... Quando a pessoa vem aqui, muda também, porque a gente está falando de uma mudança de quem vem para cá para morar, mas a pessoa que vem visitar, ela muda, ela tem um outro olhar. Sim, a maioria, pelo menos os que a gente recepciona, eles ficam encantados, emocionados, começam a trazer os filhos também para poder conscientizar, porque infelizmente hoje as pessoas, elas não têm muito assim, respeito, conscientização mesmo de como é ser idoso, de ceder Ainda é uma lugar, questão, inclusive em ônibus, né? É. Você vê que um pouco de desrespeito, inclusive, hoje em dia tá difícil, né? Então as pessoas se conscientizam, tentam passar isso para os filhos. Vem bastante escolas aqui também, né? É bem visitas também de crianças, Sim, né? bastante. A gente tem até aí dando um gancho na questão anterior, a gente tem uma estatística que 25% dos nossos idosos não construíram vínculos familiares. Então foram pessoas que não casaram, não tiveram filhos, os irmãos já estão também com idade avançada em outros estados. Então essa pessoa, ela não tem um visitante de um núcleo familiar. Então, quando a pessoa vem e cria esse vínculo, é importante para o idoso, porque ele resgata afeições, sabe? Ele vai criar um vínculo novo. A gente tem alguns projetos... Fazer uma amizade, né? Isso. A gente tem alguns projetos aqui que, por exemplo, a pessoa não é de Campinas, a pessoa não é nem do Brasil, que a gente tem até alguns voluntários que trabalham nesse projeto de outros países, em que eles trocam carta com os idosos. E aí é uma terapia, entra junto com as meninas da psicologia, terapia ocupacional, porque faz o idoso resgatar memórias. Como é que escreve? Isso vai atrapalhando a cabeça dele, vai fazer um resgate, né? Exato. Há quanto tempo não pegava numa caneta, não redigia um texto, sabe? E fazer esse resgate é importante? Isso, Eles se encontram na própria história, né? Exato. É bom para que eles tenham noção de... Todas as fases são importantes. O passado é importante, o presente é importante e eles têm um futuro, sabe? Então, de repente, eles resgatarem uma foto da época de juventude e ir lá pra gente falar, consegue tirar uma foto pra mim? Fazer uma cópia, porque eu preciso mandar pra pessoa com quem eu me correspondo. Olha. Porque quer mostrar pra aquela pessoa como ele era na juventude, sabe? Então, é muito importante, é fazer com que ele não pare, para que ele tenha estímulo para se manter vivo. E essa questão trabalha também com a autoestima, é importante também, Bastante. né? Eu me sinto útil, né? Bastante. A gente tem aqui na instituição alguns voluntários que, como a Rosa comentou, eles trabalham dentro do nosso Instituto de Beleza. Então é um espaçozinho que a gente disponibiliza para que salões e profissionais venham até a instituição para fazer unha, barba, cabelo. E esse trabalho é feito semanalmente. Então, por exemplo, a gente tem um dos nossos voluntários mais antigos, é o Sr. Fernando, ele tem mais de 40 anos de voluntariado. Ele começou, não tinha 19 anos e continua aqui, trabalhou uma vida inteira, se aposentou. As pessoas criam vínculos aqui também, né? Exato. E perpetua. O Sr. Fernando, ele brinca assim, que Natália, eu não tiro férias, porque do trabalho eu tinha férias, do meu compromisso com os idosos, eu não posso, porque eles estão esperando o meu bate-papo de quinta-feira. E é prazeroso para quem ajuda também, né? Eu acho que vale mais para quem ajuda do que para quem é ajudado. Porque você começa a rever os seus valores. Toda vez que a gente é posto numa situação que tira a gente da nossa zona de conforto, faz a gente pensar, faz a gente se colocar no lugar do outro, faz a gente criar um novo panorama para uma vida que... O nosso mundinho ele tá ali fechado. Se a gente não se permitir ver além... A gente sai do próprio ciclo, né? Exato. As famílias, às vezes vêm aqui também? A gente tem esse percentual de 25% que não tem vínculos familiares e os outros idosos não seguem uma regra. Tem aquele familiar que ele está aqui presente toda semana e faz questão, por exemplo, de trazer uma fruta, um alimento diferente, porque sabe que o idoso gosta, mas também tem aquela família que não está aqui, que está ausente, que não se faz presente. E eles sentem, então por isso que a gente faz questão de, independente da tratativa familiar, se é uma família assídua ou não, a gente está ativo, trabalhando todas as necessidades deles, sabe? Essas questões familiares mais íntimas são até deixadas lá fora, né? Assim, não fica resgatando muito isso com eles, né? O setor de psicologia, quando eles chegam, pode ser que ele tenha uma feridinha que está ali com aquela casquinha curada.
Então ele não quer falar, ele não tem nenhuma amarra. Então isso é lidado com naturalidade. Mas tem aquele que vem com esse machucadinho e que aí é preciso terapia, é preciso cuidar dele nessa individualidade. E aí nós temos 2 psicólogas que trabalham ativamente. E até em questão, por exemplo, às vezes a convivência é uma coisa delicada. Na nossa casa, de vez em quando, a gente tem uma divergência com o irmão. Imagina aqui que são 112 idosos. E pessoas que não se conhecem ou não se conheciam, né? Então é um trabalho também que as meninas fazem de socialização, para que eles diminuam as distâncias, para que eles saibam ali respeitar o espaço do outro. Porque são pessoas que viveram uma vida inteira dentro das suas normas. E aqui a gente tem horário para tudo, a televisão é compartilhada, o banheiro é E dá certo, Natália? Dá, eita, eu vejo, assim, eu tenho prazer de conviver com eles na minha rotina de trabalho e eu ouço de vez em quando alguns relatos que me fazem crer ainda mais no trabalho que a gente faz, sabe? De falar, Natália, se eu soubesse que ia ser assim, eu teria vindo antes. E os desafios da instituição? A gente falou dos 115 anos até agora, falando do futuro, quais são os desafios? Nossa maior necessidade é financeira. Então, para a gente pensar em como é que essa instituição se mantém, vamos pensar que a gente sobreviva aí por mais 115 e que isso se renove para mais 115. É financeira. A gente precisa que as pessoas tenham noção da importância do trabalho que a gente faz, sabe? O mundo ideal é onde organizações, instituições como essa não existissem, que esses idosos estivessem dentro do seu seio familiar e que a instituição família desse esse aporte, mas não é assim que acontece. O mundo ideal é onde o governo conseguisse prestar essa assistência. Isso não existe. Então nós estamos aqui. E o desafio para os próximos 115 é fazer com que as pessoas enxerguem a terceira idade com dignidade. Dignidade. Isso é o desafio não só da instituição, mas social mesmo, né? As pessoas precisam olhar para eles como indivíduos. Porque às vezes acha tipo, já fez tudo o que tinha de fazer, deixa lá, e não é isso. Esse deixar lá que é perigoso, né? Exato. É arriscado por causa da solidão, né? Da falta de cuidado com o próximo. E o assunto muito recorrente agora, é muito atual, né? A gente falar sobre depressão. Que acomete muito essa faixa etária. Exato. Né? Eles estão numa fase de vida que, se for depender única e exclusivamente dele, eles vão estar fazendo recolhimento. Eles vão estar se isolando. Então a gente precisa promover a qualidade de vida dessas pessoas, a gente precisa fazer com que essas pessoas tenham voz, que elas tenham os seus direitos cumpridos, porque não são só deveres. Eles têm direito, eles têm que ter acesso a um monte de coisa e que não é e dignidade assim. Passa também pelo direito, né? Com certeza. Eu quero agradecer o nosso bate-papo. Muito obrigada, Rosa. Muito obrigada, Natália. Obrigada. A gente continua, claro, mais um pouquinho nessa história de 115 anos e, claro, que tenham novos capítulos também, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. E até nosso próximo encontro. Tchau. Vamos surfar mais um pouquinho pela onda da terceira idade? Há muitos anos faço parte de uma entidade filosófica e já participei de todas as iniciações ritualísticas que ela oferece a seus membros. Na sala de leitura, todo mundo tem voz. Eu me sinto mais jovem, participando de coisas novas, na presença desse grupo que é maravilhoso, a Edna, o Luiz, ajuda muito a gente. Cada semana um tema para falar e como é bom ter algo para dizer. Eu sempre penso no dia a dia deles aqui, essa adaptação que muitos que estão chegando agora têm muitas dificuldades, né? Então eu penso sempre num tema para ajudar essa transição, para que seja assim de uma maneira mais tranquila, né? E tem ajudado muito. Então esse retorno que a gente tem, essa ajuda que a gente consegue, né, com eles, é um retorno que a gente tem que é fantástico. Então o encontro chama-se Encontro Compartilhar, né? E é um compartilhamento mesmo de experiências, porque o retorno que a gente tem deles é fantástico. Isso aí a gente vai aprendendo mais, a gente não sabe tudo, a gente tem que ainda aprender mais. Seu Hercílio descobriu na fase adulta
que podia aprender mais. O que eu não aprendi lá atrás, eu aprendi lá, mas aqui completou. Voluntários também fazem parte da história do Lar dos Velhinhos. Luiz é do time de quem só faz o bem. É como eu sempre digo para todos que são voluntários aqui no lar. No início a gente vem achando que vai poder oferecer, que vai transmitir alguma coisa, e realmente é essa a intenção. Mas com o passar do tempo, a gente acaba descobrindo de uma maneira bastante agradável que a gente recebe muito mais da parte dos idosos do que a gente pretendia oferecer. Isso é muito bom, é uma troca de ideia, de gentilezas, de conhecimento, de leituras, de experiências, né? Porque imagine a experiência dessas pessoas, experiência de vida. E, enfim, a gente aprende muito com eles, é muito gratificante. E você, quer ajudar o Lar dos Velhinhos? Você também pode. É só entrar em contato pelo WhatsApp 019 99668 4945. Afinal, essa turminha aí ainda tem muito o que dizer. A dona Ângela, por exemplo, remoçou, não é? Uma menina. Sou jovem, sou feliz, muito espontânea. Gosto muito daqui, muito.